Ondas de calor. Você aí do outro lado está sofrendo com esse calorão que a gente está passando? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu vim aqui no vídeo de hoje para a gente conversar sobre o estresse térmico. Você já ouviu falar nesse conceito? O que acontece, gente? Não é à toa que viralizou um monte de meme na internet do pessoal reclamando do calor. Por quê? O calor ele tem um efeito muito intenso no nosso corpo. Nosso corpo ele precisa manter a temperatura corporal adequada. A gente não pode esquentar demais, nem esfriar demais. E nós temos mecanismos que incluem, inclusive, a ação de alguns hormônios, como, por exemplo, o hormônio da tireoide e até a adrenalina, que nos ajudam a manter a temperatura corporal. Uma das formas que a gente mantém essa temperatura corporal, principalmente quando está muito frio, é a partir da produção de calor ou produção de energia. Então, a própria produção de energia ela gera calor no corpo. Por outro lado, quando a gente tem muito frio, muito calor, que é o que a gente está vivendo agora, a gente vai resfriar o corpo através da transpiração. Então, a gente precisa dilatar nossos vasos sanguíneos e permitir que esse calor do corpo vá para fora. E se a temperatura externa está muito alta, essa troca de calor fica mais difícil, a necessidade de regulação fica maior. E isso gera, tanto no frio extremo quanto no calor extremo, um gasto de energia maior pelo corpo do que se a temperatura ambiental está amena. É exatamente por isso que a gente se sente mais cansado. No caso do calor, desidratado também. E no caso do frio, por exemplo, com maior vontade de dormir, com predileção por alimentos com mais calorias e tudo mais. Então, esses dois extremos, eles vão levar a uma sobrecarga do nosso corpo que vai ter que se adaptar, tentando trazer a nossa temperatura corporal para o meio do caminho, né? Para a temperatura natural do corpo. E esse gasto extra de energia, nem sempre ele vai ser suprido só por alimentação. Às vezes a gente precisa descansar mais, às vezes a gente precisa se expor menos ao calor, se proteger mais. Então, esse é o que a gente chama de conceito de estresse térmico. Isso é uma sobrecarga para o corpo. Isso pode trazer consequências tanto na saúde física como até na saúde emocional. E uma das coisas que eu percebi nos memes que eu tenho acompanhado é justamente essa mais irritabilidade, uma dificuldade de concentração, a gente não consegue nem pensar direito. Eu ouvi isso de muitas pessoas. Aproveita aí que a gente está falando sobre isso e escreve aqui nos comentários se você está passando por isso ou se você já passou por isso. Vou contar para vocês uma experiência pessoal. Alguns anos atrás, eu fiz uma parte do meu doutorado na Alemanha. E eu me mudei para a Alemanha, era em março, foi em março de 2014, já tem bastante tempo, mas isso me marcou demais, eu nunca esqueci. Eu peguei um voo saindo do Rio de Janeiro, então, verão, Rio de Janeiro, estava 40 graus, e eu cheguei na Alemanha, na cidade em que eu fui morar, e estava -1. Então, eu saí de um extremo calor e eu fui para um extremo frio. E, além disso, no inverno lá, os dias são mais longos e a luminosidade é menor. Eu me lembro que na minha primeira semana, eu não conseguia sair da cama, eu só conseguia dormir, era um cansaço, era um sono, e não era só jet lag, era o frio. Era o frio e a questão também da luminosidade. E ao mesmo tempo, quando eu voltei para o Brasil, lá também estava quase entrando no inverno, né? Já era outono, estava bem frio e de repente eu cheguei aqui num calor que eu mal conseguia respirar. E foi muito interessante porque foi a partir daí que eu conheci esse conceito de estresse térmico e eu comecei a ficar mais atenta às repercussões desse estresse térmico na saúde dos meus pacientes. Por exemplo, a temperatura corporal ela vai mudar a necessidade que o nosso corpo tem de produzir hormônios de tireoide, ela vai mudar nosso apetite, ela vai mudar nosso estado de hidratação, ela pode levar a sintomas como tontura, queda de pressão ou até aumento de pressão, dependendo da pessoa. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, primeiro porque a gente está vivendo aí essa fase de ondas de calor. Já tem vídeo no canal antigo falando sobre isso, sobre essa questão do quanto o calor impacta na nossa saúde, ou o frio impacta na nossa saúde, ou as mudanças bruscas de temperatura, né? Mas eu quis relembrar um pouco esse conceito e contar um pouquinho dessa minha experiência, que foi tão marcante, porque foram muitos extremos, e isso me fez perceber o quanto que isso afeta o meu corpo, e até a minha capacidade de fazer exercício, de trabalhar, de dormir, né? O nosso sono muda muito. Então, é isso. Esse vídeo é mais para te dizer que tá tudo bem, você não tá, de repente, produzindo como você costuma produzir, ou de repente conseguindo treinar do jeito que você costuma treinar, ou se de repente você não está conseguindo controlar também a sua alimentação como você costuma controlar, enfim.
tá tudo bem, isso faz parte do estresse térmico. E o mais importante, nesse calorão, se hidrata muito e tenta, de alguma maneira, ajudar a baixar essa temperatura corporal. Então, se você está se sentindo muito encalorado, você pode botar compressa gelada embaixo das axilas, ou até, né, pescoço, cabeça, enfim, tentar usar formas de esfriar o ar, como, né, os ventiladores, os ar-condicionados, lembrando de hidratar o espaço, caso seja ar-condicionado, porque ele resseca, e no calor, mais o ar ressecado pode cada vez mais piorar a questão da desidratação. Então, é isso, meus amores. Eu quis trazer esse vídeo mais para a gente conversar sobre esse assunto e para a gente poder, enfim, se proteger desse calor e tentar passar por ele da melhor maneira possível. Para a gente finalizar, primeiro, se você gostou, não esquece de curtir, dar aquele joinha, acompanhar a gente aqui nas redes, encaminhar para alguém que você acha que está passando por isso e pode se beneficiar com esse vídeo. Mas eu queria finalizar com um recadinho e dizer que nós também somos responsáveis pelo aquecimento global com as nossas ações diárias. Já tem outros vídeos no canal falando sobre ambiente, e é claro que o objetivo desse vídeo é falar um pouco de saúde individual, mas não existe saúde individual num planeta doente, né? E eu acho que essas ondas de calor são, enfim, o mais importante, né? Um exemplo muito clássico de tudo que a gente está vivendo. Então, reveja suas escolhas, reveja seu lixo, reveja suas escolhas alimentares e vamos tentar, enfim, construir um planeta melhor para a gente e para os nossos descendentes no futuro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.